Graça e paz, amada igreja, eu sou o diácono Fábio Câncio e essa é mais uma reflexão dentro da série Quarentena com Cristo no seu lar, onde iremos falar sobre os tempos sombrios aos quais estamos vivendo neste século, neste momento. Pois em todas essas coisas somos muito mais do que vencedores. Sabe por quê? Porque Cristo, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Ele nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. E mesmo se você estiver em meio a uma tempestade, Ele está contigo, Ele está no teu barco, te livrando, te protegendo e te guardando de todo o mal. Vamos ler o livro de Marcos, no capítulo 6, versículo 46 ao 52, que diz a palavra do nosso Deus. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele, Jesus, sozinho em terra. E vendo-os em dificuldades a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles. Quantas vezes estamos remando, esse vento contrário, e muitos se desesperam. Muitos olham para o problema e não para Cristo. E aí nós clamamos a Ele e o socorro sempre vem. Então, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-os andar sobre o mar, os discípulos pensaram: trata-se de um fantasma, e gritaram. Quantas vezes nós estamos em desespero, passando por aflições, clamamos a Cristo e quando Ele envia um anjo, muitas vezes nós duvidamos ou achamos que não somos capazes de tal poder, de tal amor, de tal complacência por intermédio do nosso Deus. No 54, pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Cristo está te falando: não temas, sou eu, fique em paz, eu sou contigo, eu cuido de você, eu morri por você naquela cruz do Calvário. 55, e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Amado, quando Cristo chega, quando Ele entra, quando Ele abre a tua boca, o mar e o vento lhe obedecem, a tempestade cessa. Cristo está aí, Ele está no teu barco, Ele está cuidando de você, Ele tem o melhor para você, Ele cuida de você, Ele zela por você. No 56, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Veja bem, aqui no 56 relata horas antes desse acontecimento, onde havia acontecido o milagre da multiplicação dos peixes. Eles viram o poder de Deus, os milagres, e por um dado momento parece que eles se esqueceram, como acontece conosco, devido ao medo, pânico e às tribulações. Eles viram aquele milagre, os pães, os peixes, as multidões sendo alimentadas, e naquele momento ali do desespero, ali no mar, eles remando, não sei o desespero que eles estavam passando, eles se esqueceram desse milagre. E assim é conosco, muitas das vezes. E ali na 4ª vigília da noite, que seria por volta de 3 horas da manhã, eles se desesperaram. Se desesperaram. Se esqueceram do poder de Deus. E quantas vezes nós nos esquecemos de todos os milagres que Cristo realizou? A palavra dele diz que Ele é e sempre será. Ele é o mesmo. Passarão serra, terra, céus e mar, mas a tua palavra, ela não vai passar. Então que você não venha se desesperar por conta desse mar revolto, desse problema que você está passando. Lembre-se dos milagres que Ele acabou de realizar, dos milagres que Ele realizou, de tudo aquilo que Ele ensinou, que Ele proferiu, que Ele profetizou. Não se desespere. Sabe por que eles se desesperaram? Porque eles olharam para o problema. O ponto fixo deles não era Cristo naquele momento, era o problema, a situação.
Nós temos que trazer à memória tudo aquilo que nos traz esperança, tudo aquilo que Cristo já fez por mim e por você. E aí, mal algum nos abalará, não nos tirará do foco que é Jesus Cristo. Nós somos como esses discípulos presos nesse barco remando contra a maré, contra essas ondas e essa tempestade, esse mar revolto. Mas nós temos que entender uma coisa: no nosso barco vai o guarda de Israel, o nosso norte, o nosso piloto, que é Jesus Cristo, e nós não temeremos mal algum. Olha o que o salmista disse no livro de Salmos 57, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passes as calamidades. Creio e confio somente em Deus. Não é coronavírus, não é o HIV, não é nada dessas tribulações, dos terremotos que estão acontecendo no mundo, todas as tribulações. Basta você crer e confiar em Deus e falar: Senhor, tende misericórdia de mim, pois a minha alma se refugia em ti, eu confio em ti, Senhor, pois à sombra das asas de Deus nós nos abrigamos. Tenha um lugar seguro, tenha um lugar seguro. O mundo está em meio a uma tempestade, mas nós estamos com Cristo. Ele é quem nos guarda, que nos protege e que nos livra de todo mal. Olha o que diz o livro de Efésios 1:21. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Deus, Ele está acima de todo mal, de todo coronavírus, de toda tempestade, de toda guerra. Ele é o Deus poderoso. Ele foi, é e será. O livro de Salmos 107, 28 ao 30 diz a palavra do nosso Deus. O salmista clamando a Deus: então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Vocês se recordam do povo hebreu? Que clamaram a Deus de uma forma assim que conseguiram tocar no coração de Deus ao ponto dele se levantar do trono e enviar a resposta. Assim será hoje, se você confiar em Deus e você clamar e pedir de coração, sem murmuração, o milagre vai acontecer. No 29, fez cessar a tormenta. Cristo faz cessar essa tormenta na sua vida nesse momento e as ondas se acalmaram. No 30, então se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. Deus vai te levar ao desejado porto, a nova Canaã, a terra prometida, a terra que emana leite e mel. E lá não haverá mais dor e nem pranto, porque Cristo está contigo, Ele te guarda, Ele cuida de você, Ele segura nas tuas mãos. Ele te livra de todo mal. Não devemos ser como Pedro, que confiava, mas num dado momento de desespero, de medo, duvidou, como diz no livro de Mateus 14, 28 ao 33. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. É momento de irmos até Jesus, porque nós confiamos. E se Ele chamar, você vai andar sobre as águas, sobre esse mar revolto, não importa. Quando nós confiamos, Cristo é o nosso chão. Ele é o nosso porto seguro, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Reparando, porém, na força do vento, olha o que acontece conosco. Quando a gente duvida, quando a gente fica atemorizado, como foi com Jó, que Jó, na palavra de Deus diz: aquilo que eu temia me sobreveio. Aqui Pedro temeu e olha o que aconteceu. Reparando, porém, na força do vento, o medo, as tribulações, esse coronavírus, todo esse pânico, teve medo. E começando a submergir ou afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Sabe por que nós afundamos muitas vezes e não vemos e não experimentamos o milagre e o poder de Deus? Porque nós duvidamos. Temos
uma fé pequena. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Como eu disse, quando Jesus está no barco, amado, não há coronavírus, não há problema, não há demônio, não há nada que possa te impedir de viver o melhor de Deus na sua vida. E no 33, para finalizar, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amado, Cristo, ele era, foi e será. Não importa o problema e a tribulação. E aqui, é muito interessante no 33, porque fala na parte B, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Quer dizer, eles só reconheceram que ele era o filho de Deus naquele momento porque ele salvou a Pedro. Ele o resgatou, não, amado. Cristo, ele foi e é e será. Que você possa ficar com essa palavra, confiar e não duvidar. Pois quando nós duvidamos, nós afundamos. E aí temos que gritar socorro. Vamos orar? Senhor, que o Senhor venha estar com esse meu irmão, com essa minha irmã, nesse barco, meu Pai, nesse mar revolto. E não importa o que venha acontecer, meu Pai, coronavírus, a economia caindo, a fome, pestes, nada atingirá esse meu irmão, porque ele confia e ele clama a Ti, meu Pai. E os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Dê força, meu Pai. E mesmo se ele vier se atemorizar, segure nas mãos dele, meu Pai. Ensine-o a caminhar sobre as águas. Que ensine-o, meu Pai, a ter forças para perseverar e não duvidar. Pois só assim não naufragaremos, porque estamos seguros e guardados pelo Teu poder, Senhor Jesus Cristo. E eu, Fábio Câncio, em mais uma quarentena com Cristo no seu lar. E se você crê, diga amém, graças a Deus.